Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco aqui na Renascença. Bem-vindos então, vamos à nossa conversa desta semana. Começamos pelos temas nacionais. Mariana, muitas contestações, quer dos trabalhadores, quer de outros agentes políticos em relação aos novos estatutos da agência Lusa. Os trabalhadores estão, sobretudo, preocupados com a questão da independência da agência do Estado, eventualmente aqui também eventual fusão com a RTP. É caso realmente, depois das clarificações que o Governo tem dado, de temer pela questão da transparência e independência editorial da agência do Estado? E é um caso muito grave. E eu queria falar deste tema a partir daquilo que eu considero ser um bom exemplo de construção de compromissos na área das políticas públicas. O Governo, o Ministro Poiares Maduro, enquanto Ministro do Governo Passos Coelho, faz uma reforma na RTP, uma reforma assente nos princípios da separação entre as dimensões de gestão, as dimensões de supervisão e garantindo essa autonomia das dimensões de informação. E quando um governo de outro partido, no caso do Partido Socialista, entra, não mexe uma linha nesse regime, mantém tudo exatamente como estava, e os compromissos muitas vezes também se fazem reconhecendo os bons exemplos e mantendo, não mexendo. As alterações que o Governo faz à Lusa, que tem uma história no momento da saída de um privado quase em cima daquilo que vieram a ser as eleições de 2024, havia um princípio de acordo entre o PS e o PSD sobre como resolver este tema. Assim que se percebe que há eleições, esse acordo cai, e agora esta mudança é feita, e eu queria só destacar 3 dimensões fundamentais. A primeira é que ela é feita através da alteração dos estatutos da Lusa sem mais. No fundo, mudando os estatutos de uma empresa, muda-se totalmente o sistema e o regime no âmbito do qual se desenvolve a agência noticiosa em Portugal. A segunda é a ausência de debate, nomeadamente com o Partido Socialista, ou seja, aquilo que o Partido Socialista fez mesmo antes das eleições, quando ainda não se sabia que ia haver eleições, de entender que aquilo tinha que ser feito com base num compromisso com o PSD, desta vez não interessou para nada. E, finalmente, enchendo aquilo de cargos e criando uma dependência do Estado e do Governo e decidindo, em sede de alterações aos estatutos, uma coisa fantástica, que é que a Assembleia da República vai passar a ouvir o Conselho, a Direção de Informação da Lusa. Portanto, o Governo, através da alteração dos estatutos de uma empresa, decide quem é que a Assembleia da República vai ouvir ou deixar de ouvir, ou seja, dar ordens à Assembleia da República. E, portanto, se existe um bom exemplo, e na minha perspectiva existe, e estou particularmente à vontade porque ele não foi nem pensado nem desenvolvido pelo Partido Socialista, que manteve um funcionamento da RTP isento desse tipo de críticas, que aliás toda a história da RTP existiram. E que se mantém, ou seja, essa independência da RTP na sua avaliação? Não tenho nada a apontar noutro sentido. Então devíamos seguir, do ponto de vista dos estatutos e desses princípios de separação, independentemente de serem dimensões diferentes, o mesmo princípio de separação entre gestão, supervisão e com a garantia da independência total da direção da informação. E, portanto, julgo que é importante que estas decisões não sejam tomadas como foram, sem nenhum diálogo, sem nenhuma transparência. Onde é que acha que o Governo quer chegar? E recomendava que o Governo aprendesse com o PSD. Não é uma má recomendação, e julgo que em princípio não devia gerar polémica, que ouvisse Poiares Maduro e que seguisse aquilo que foi feito para a RTP. Mas quer controlar a Lusa? Sabe que os instintos de controle do jornalismo não existem sempre pré-planeados, e por isso é que quando definimos as regras do jogo, quando definimos o estatuto, devemos impedir que no momento em que alguém queira ter essa posição de controlar ou de influenciar, não pode. E não pode porque não há um instrumento através do qual possa influenciar. É por isso que as regras são muito claras, que as agências internacionais todas se baseiam, as principais, neste tipo de regras e nestas separações, e que a Lusa vai passar a ser um caso único no momento onde, ainda por cima, dada a situação da imprensa e dos órgãos de comunicação social, a dependência face à Lusa é muito grande. Duarte, quando Leitão Amaro diz que não quer que a agência de notícias fique nas mãos de um novo Sócrates, está a dizer que quer controlar para que isso não aconteça?
Não, pelo contrário. Há aqui duas situações que eu gostava de realçar. Um é o conteúdo e outra é a forma como isto foi feito. Em primeiro lugar, em relação ao conteúdo. Em relação ao conteúdo, é agora, a Mariana acabou de o fazer, elogiado aquilo que foi feito em relação à RTP, por um governo também liderado pelo PSD, mas as críticas na altura também foram muitas. A contestação de partidos à esquerda foram imensas. E, portanto... Mas também é verdade que não mexemos. É verdade que não mexeram a seguir, pronto, então, porque reconheceram que as coisas estavam a correr bem, portanto, onde está bem, a equipa onde está a ganhar não se mexe. Mas no momento em que foi apresentado o programa, houve contestação. Portanto, porque nós em Portugal, nós temos sempre esta ideia que são precisas reformas, é preciso mudar as coisas não podem continuar como estão, mas quando se vai mexer em alguma coisa, é uma contestação sempre generalizada, as pessoas acham que se deve mexer na casa do vizinho e nunca na nossa. Portanto, essa reforma da RTP correu bem. Aqui, em primeiro lugar, foi feita uma capitalização de cerca de 5 milhões de euros já no final do ano passado. E essa capitalização é importante para a solvência financeira da Lusa e, por outro lado, para que possa praticar, já com uma solidez financeira, preços mais baratos a quem presta o seu serviço. E isto significa que é valorizar esta agência de notícias que é a Lusa, que tem escritórios ou delegações em todos os países de língua portuguesa. Portanto, E distribui informação para muitos órgãos de comunicação social em Portugal. Acho que tem uma relevância excelente. grande. Agora, em relação aos estatutos, por exemplo, a própria dependência do Parlamento é menor que a própria RTP tem hoje. Os estatutos que estão da RTP têm um maior escrutínio pelo Parlamento do que tem este Os jornalistas têm que ir prestar contas aos deputados sobre o que fazem? Não, mas têm que prestar resultados e são avaliados também pelos resultados do próprio Parlamento. Não é avaliado pessoalmente na lógica, mas é avaliado o conteúdo da atividade desenvolvida. Ora bem, agora, portanto, quero acreditar, e se isso assim não for, pois lá terá que ser alterado, que não há aqui nenhuma tentativa de controle, mas uma tentativa até, pelo contrário, de desgovernamentalização da agência. Acha que isso está claro? É esse o intuito da reforma. É isso que é anunciado como o intuito da reforma. Olha o que aconteceu com a RTP, vamos pôr em prática e vamos avaliar. A segunda nota é a forma. E aqui a forma é que eu acho que devia ter sido feita de uma forma mais aberta, nomeadamente com os partidos com representação parlamentar, nomeadamente com os dois grandes partidos ou com os outros dois grandes partidos da oposição. Mariana fala de um acordo PS-PSD. Antes das eleições. Sim, estava a falar do nosso governo. Portanto, estamos a falar, hoje é a 3, e, portanto, as situações mudaram. Mas, portanto, esse diálogo devia ter existido e deveria existir. Depois pode chegar a acordo ou não chegar a acordo, isso é o normal da vida. Mas, porque quando estamos a falar de coisas sérias e de regime, não deve ficar dependente só da intenção e da vontade do governo na altura, num determinado governo na altura, mas procurar que isso tenha, pelo menos, o respaldo do maior partido da oposição, neste caso, os dois maiores partidos da oposição, para que algumas destas dúvidas possam ser retiradas, desaparecerem, para que se tiver que ser alterada alguma coisa, para que essas preocupações deixassem de existir, que se introduzisse, no limite, tudo bem, serve a ficar tudo como está, avançamos como temos na cabeça e depois logo se vê a avaliação que cada um irá fazer. Segundo tema, na próxima semana passam os 50 anos sobre a Constituição de 76, o que me leva a esta questão aqui no nosso painel, Mariana. A Constituição está bem como está, ainda assim há matérias que poderiam e deveriam ser alvo de revisão e já agora espera, como penso que temos estado aqui subentendido nas suas intervenções, que a questão de revisão constitucional e a nova maioria mais à direita possa alterar nos próximos tempos esta Constituição. E em que termos? Bem, julgo que o nosso período democrático tem demonstrado uma capacidade de inovação, mantendo os mesmos princípios da sua Constituição, muito significativa, principalmente nas revisões de 82 e de 89, mas no geral houve uma capacidade de fazer evoluir a Constituição de 1976 de uma forma que é, julgo, reconhecida por todos e que mostra a capacidade de nos adaptarmos aos novos tempos.
Mas a Constituição foi sempre, ao longo destes anos, também um escudo protetor de elevada eficácia contra as tentativas que existiram, apesar de tudo poucas, de não cumprir os princípios democráticos da Revolução de Abril, mas principalmente durante a maior crise que nós tivemos na nossa democracia, que foi a crise financeira europeia, que atingiu de uma forma muito severa o nosso país, ao ter permitido, e isto é que me parece o mais importante, as duas dimensões: responder à crise financeira, mesmo que algumas destas medidas não cumprissem os princípios constitucionais tal como nós os vemos, mas responder, fazer as medidas de emergência que foram necessárias e depois garantir que elas não permaneciam no tempo para lá da crise financeira. Ou seja, a combinação da Constituição com o trabalho que o Tribunal Constitucional fez permitiu aquilo que me parece ser o sinal de uma Constituição robusta e moderna, que é fazer face às dificuldades, não deixando de ter no seu seio os princípios da igualdade, da proporcionalidade, que foram sempre mantidos mesmo em períodos difíceis. E eu chamo a atenção da Troika, não por nenhuma razão política, mas a verdade é que nós tínhamos um contexto internacional difícil, instituições das quais naquele momento o país dependia a impor certas mudanças, e elas foram permitidas na exata medida em que eram necessárias, mas depois também foram impedidas de continuar para além do seu tempo. Já vi que não vê a urgência em mexer na Constituição. Não, é evidente que em qualquer documento nós podemos sempre encontrar algumas melhorias, e na pandemia, e o outro momento de grande teste da nossa Constituição foi a pandemia, onde apesar de muitos estados de emergência, todos os princípios foram garantidos, e aliás tudo o que depois foi para tribunal das decisões tomadas foi considerado conforme à Constituição. Há sempre pequenas melhorias que podem ser feitas, estavam algumas em discussão, creio que há 3 legislaturas, já estou agora um pouco perdida porque elas têm sido muito curtas. Espero que exista, enfim, não espero, não acho necessário, mas a minha análise daquilo que tem sido a forma de gerir a agenda pública dos partidos da direita implica-se em algum momento sentirem que precisam desse espaço de ocupação da agenda pública. É porque basta abrir o processo. Basta abrir e julgo que não hesitarão. É a minha avaliação, espero que não se confirme. Outra coisa é se estarão concertados em relação às alterações. Provavelmente não estarão em algumas matérias, espero eu, mas também já tenho vindo a ser surpreendida por algumas convergências que não esperava. Mas, acima de tudo, esta maioria política, se eu posso dizer assim, tem uma grande vontade de sistematicamente estar a mudar de assunto do ponto de vista da agenda política, e esse pode ser um importante trunfo se a dado momento alguma crise ou alguma dificuldade surgir, e temo que ninguém vai hesitar em utilizá-lo. Duarte, a Constituição que temos e aquela que podemos vir a ter. Em primeiro lugar, temos uma Constituição que comemora 50 anos e que já sofreu 7, salvo erro, processos de revisão constitucional, enquanto há aqueles 2 marcantes de 82 e 89, um para afirmar a democracia como nós entendemos, portanto sem militares, e em segundo lugar para a modernização económica do país. Mas depois, como dizia a Mariana, e bem, em qualquer texto é sempre possível encontrar hipóteses de melhoria. Estava-me a recordar aqui de um caso que já fez atrasar o processo orçamental por umas semanas, que são as grandes opções do plano, em que o governo esqueceu-se de entregar as grandes opções do plano e os partidos da oposição disseram, de acordo com a Constituição e bem, tem que entrar os 2 documentos em conjunto, assim não podemos apreciar o orçamento. Mas não é isso que anima o PSD, o Chega ou a Iniciativa Liberal nesta altura. Há hipóteses de melhoria. Agora, isto já esteve em cima da mesa logo por Rui Rocha no início desta legislatura, e o PSD deu-lhe a resposta. E disse claramente, isso não é prioridade para o país. E, portanto, há outros problemas em si que temos que fazer, a modernização do Estado, os problemas da saúde, na área da educação, na justiça. Foi um tema levantado por Coutinho de Figueiredo nas presidenciais, por exemplo. Novamente, a Iniciativa Liberal a voltar a pôr a matéria. Mas não se encontra, de uma forma drástica,
nenhum impedimento constitucional a que o Governo trabalhe e encontre soluções para os problemas que o país se confronta. Agora, há outras matérias que poderiam beneficiar de uma revisão constitucional? Sim, estou a recordar, por exemplo, na área eleitoral e do sistema eleitoral, porque tudo bem, nós podemos mexer, mas temos que respeitar os princípios constitucionais que estão determinados nessa área. E alguns são limitativos de uma maior aproximação entre eleitos e eleitores, por exemplo. Portanto, há aqui sempre a hipótese de ir à procura. Mas pensa que isso o PSD não é prioridade. Exato. Pensa que o PSD não deve cair nessa armadilha da abertura do processo que pode vir à direita? Estou convicto que não é o PSD que abrirá esse processo. Agora, como qualquer deputado pode abri-lo. Eu sei, por isso é que eu estou a perguntar. Que seja o PSD a lançar a primeira hipótese... Que obriga o PSD a vir a jogo, digamos, para debater o assunto. Aí já estamos a falar de coisas diferentes. Se o processo for iniciado, há só 2 cenários possíveis. Ou deixamos esse partido sozinho a falar, ou começam a aparecer processos dos outros partidos, porque há 30 dias para que os outros deputados e as outras forças políticas possam entregar as suas propostas, e aí o PSD não deve ficar de fora desse processo, naturalmente. E agora imagino o que é, se de repente um partido, seja ele qual for, vamos supor que é o LIVRE, que avançará com esse processo, o PS apresenta, ou o PCP apresenta, o CDS apresenta, e o PSD, impávido e sereno, diz que não quer participar nesse jogo. Não, então vamos apresentar também as nossas soluções. Aliás, como dizia, há 2 legislaturas, penso eu, atrás, a Comissão de Revisão Constitucional já tinha encontrado acordo em muitos artigos. Depois, com a dissolução do Parlamento, esse trabalho ficou todo em águas de bacalhau. Mas tinha dado já uns passos significativos em muitas matérias, com acordo mais do que os 2/3 em muitas matérias. Por exemplo, são matérias que, se voltarem a ser postas na mesa, se calhar esses acordos ainda estão válidos e os partidos estão disponíveis para subscrever as soluções que, entretanto, tinham já alcançado. Muito bem, vamos a perguntas muito rápidas. Mariana, aproxima-se o Congresso do Partido Socialista este fim de semana em Viseu. Sabemos o que a Mariana tem defendido ao nível daquilo que o PS deve refletir, acompanhando aqui as reflexões à quarta-feira. Não sei se vai apoiar alguma das moções em cima da mesa. O secretário-geral tem a sua moção. Há uma outra moção, como sabe, cuja primeira subscritora é Ana Catarina Mendes, onde sublinha a necessidade de vigiar as políticas de entrada e acolhimento de imigrantes e que o PS não perca a sua autonomia estratégica e, sobretudo, pegando numa abordagem que fizemos aqui na semana passada sobre a questão da ruptura do PS com o PSD. Aproxima-se desta ideia da Ana Catarina Mendes? Bem, eu resolvi não subscrever nenhuma moção das moções setoriais que vão ao Congresso, para também não possibilitar leituras que vão sempre ser feitas e, portanto, a única opção que eu tenho é não assinar, de que se estaria aqui a criar qualquer movimento da oposição e, portanto, não subscrevi nenhuma moção. Há várias ideias que nas moções que, entretanto, já me chegaram que são importantes. Aquilo que me parece mais importante é que este Congresso seja o primeiro momento de uma reflexão alargada de que o Partido Socialista precisa, quer do ponto de vista do seu modo de funcionamento. Qualquer partido que está há muitos anos no poder deixa, enfim, arrefecer as suas ligações à sociedade civil. É assim, está nos livros e acontece sempre, e o Partido Socialista precisa de a reforçar e precisa de, enfim, sentir alguma alegria a fazer oposição. Os partidos não podem achar que o único lugar que têm na história da política é ocuparem lugares de poder. E a oposição é tão importante para a democracia como os lugares de poder, até porque se não houver lugares de oposição, a democracia não existe. E, portanto, acho que o Partido Socialista precisa de... É um conformismo com o lugar da oposição? Não, é a ideia de que nós neste momento estamos na oposição e não podemos não querer fazer o trabalho que é estar na oposição. Temos que ter alguma alegria nele. Um partido como o Partido Socialista quer sempre voltar ao poder, mas também tem que saber estar na oposição. E isso acho que é um trabalho que precisamos de fazer, sem complexos, sem achar que isso é porque nunca mais vamos regressar ao poder. Isso é simplesmente não achar que o Partido Socialista vai regressar ao poder daqui a 2 semanas, até porque essa é uma observação bastante realista. Eu vou usar 10 segundos, mas tenho mesmo que dizer isto, que é, ontem visitei o Conselho de Leiria e o Conselho da Marinha Grande
com o grupo parlamentar do Partido Socialista. É absolutamente esmagador o que se passa nestes concelhos. E quando vejo o Ministro da Economia e da Coesão Territorial dizer que a solução para isto é adiantar 1/10 do orçamento das câmaras, só posso concluir que alguém ainda não foi a Leiria e à Marinha Grande. Este é o tema mais importante que o nosso país vai ter nos próximos meses, por mais que queiramos encontrar outros, e custa-me muito ver como os temas se vão saindo da nossa agenda de preocupações. Não, aqui não vão, mas vamos tentar. Não, era uma culpa muito coletiva. Duarte, muito rapidamente, ficou chocado com a reforma de Mário Centeno, antecipada, do Banco de Portugal, e acha que o governador podia ter tido aqui outro comportamento? Só desejar à Mariana um bom congresso para o Partido Socialista, que é muito importante que o tenha para a nossa democracia também. Sobre Mário Centeno, eu não vou entrar no populismo barato. A única dúvida que pode existir, e isso deve ser esclarecido, é sobre alguma situação de favor ou sobre uma situação de favor. Se as regras foram aplicadas, se não houve nenhum tratamento especial, mas as regras que se foram aplicadas ao Dr. Mário Centeno é que são aplicadas a outras personalidades que trabalham no banco e que em determinada altura que solicitam e fazem um acordo de reforma antecipada, não há nada a criticar. Aparentemente há um acordo que não há uma clarificação pública sobre isso. É isso que quer dizer. O acordo para a reforma antecipada, existem muitas instituições financeiras, por exemplo, com os seus funcionários. Claro, é por acordo, ninguém pode ser empurrado para a reforma sem dar o acordo. Mas devem ser publicadas ou devem ser a questão de transparência é que sim, para que toda a gente fique claro. Porque não é se ele vai receber muito, ele vai receber aquilo que tem direito. Quer dizer, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que renuncia à subvenção que tem como ex-chefes de Estado. Sim. Muito bem. Quer dizer, muito bem, eu sei que é uma opção pessoal. Mas se ele não tivesse abdicado e quisesse receber, muito bem, igualmente, porque a lei está assim, mas para haver transparência, alguém tem que ser o motor da transparência. É o governador que tem que ser? É o atual governador que deve explicitar, eu penso que vai à Assembleia da República em breve, e que deve explicitar, olha, as regras que nós temos para as reformas antecipadas são estas, o Dr. Mário Centeno cumpriu os requisitos A, B e C, houve acordo entre as partes, recebeu. Mas se os valores não são... É uma questão de populismo levantar a questão dos valores? Os valores têm a ver com aquilo que a pessoa recebeu, com aquilo que a pessoa descontou. Se a pessoa desconta que no ordenado de 1.000, não vai querer ter uma reforma de 5.000. Se a pessoa descontou com base num salário de 5.000, é natural que tenha uma reforma de perto de 5.000. Quer dizer, as pessoas descontam, mas depois não têm direito. Quer dizer, voltamos à lei. A lei tem que ser geral e abstrata. E a lei tem que ser geral e abstrata, aplicando-se a todos. Aqueles que têm reformas mais baixas, aqueles que têm reformas mais altas, porque tem a ver com aquilo que foi os seus descontos. Agora, que isto é para o populismo barato, enche as manchetes, isso não tenho dúvida nenhuma, porque a inveja em Portugal é, se calhar, o sentimento mais evidente na generalidade da população. Vamos ao tema europeu desta semana e mundial, continuamos a olhar para o Médio Oriente. Já na semana passada falámos aqui sobre esta questão, temos vindo a falar. Agora há a ofensiva no sul do Líbano, a ofensiva israelita, que causa preocupação à União Europeia, com vários apelos à contenção de Israel neste domínio. Neste espaço temos a opinião do eurodeputado João Oliveira. João, gostava de o ouvir sobre a questão do Líbano e depois, se quiser, também pode levar já à questão energética, que já aqui abordámos, mas também seria interessante ouvir a sua opinião. Bem, em relação ao Líbano, eu diria que a atitude da União Europeia devia ser, em primeira mão, condenação da agressão de Israel ao Líbano, condenação da ocupação do território do Líbano por parte de Israel, que não é uma novidade, já é uma situação que se mantém há muito tempo para cá e que devia ser revertida, ao contrário daquilo que Israel está a procurar fazer, que é ocupar ainda mais o território do Líbano e de resto bombardeando infraestruturas, como aconteceu agora há pouco tempo, bombardeando pontes, e aliás até com declarações públicas que têm sido feitas de alguns responsáveis governamentais israelitas, dizendo que querem fazer do rio a nova fronteira, na prática ocupando ainda mais o território do Líbano, como consequência desta ação de agressão. E, portanto, eu julgo que a posição da União Europeia devia ser uma posição de condenação dessa agressão, condenação dessa ocupação territorial e da ingerência nos assuntos internos do Líbano que Israel continua a fazer, procurando condicionar o poder político libanês, e, por outro lado, também exigindo o respeito pelo direito internacional, e particularmente o respeito pela soberania
soberania do povo libanês. Não me parece adequada a intenção que se tem ouvido falar de que a União Europeia substitua a força das Nações Unidas que está destacada para o Líbano. O papel que cumpre as Nações Unidas e o papel que cumpre aquela força das Nações Unidas não pode ser de maneira nenhuma, não é aceitável que seja substituído pela União Europeia e, portanto, essa intervenção do ponto de vista do direito internacional que está cometida às Nações Unidas deve ser respeitada nesse quadro e não se deve aceitar que seja a União Europeia a substituir-se às Nações Unidas e continua naturalmente por resolver aquela que é a questão principal para a garantia da paz no Médio Oriente, que é o respeito pelos direitos do povo palestiniano, nomeadamente o respeito pelas resoluções das Nações Unidas que determinam a criação do Estado palestiniano. Essa continua a ser a questão decisiva para se alcançar uma situação de paz em todo o Médio Oriente. Essa é a questão principal para que em todo o Médio Oriente possa haver paz, e eu julgo que a União Europeia deve mobilizar todos os esforços, não apenas pressionando Israel para o cumprimento dessas resoluções, mas também por respeito do direito do povo palestiniano, coisa que não tem acontecido em Gaza, não tem acontecido na Cisjordânia, e a situação de resto nas últimas semanas tem tido uma escalada. Nós tivemos há pouco tempo no Parlamento Europeu um encontro com a embaixadora da Palestina, que nos fazia um retrato verdadeiramente dramático da situação que se vive, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia, e nestas últimas semanas há um agravamento muito significativo com ataques de colonos à população palestiniana, com a destruição de casas, de bens, com a ocupação de território e de infraestruturas, e, portanto, a União Europeia devia ter uma atitude mais firme, não apenas condenando essa atuação de Israel, mas também exigindo o respeito pelo direito internacional e o respeito pelos direitos do povo palestiniano. Em relação à questão da energia que colocou, eu julgo que nem os governos nacionais nem a União Europeia estão a fazer aquilo que deviam. Aquilo que nós precisávamos eram medidas de intervenção nos preços, ou seja, de controle e fixação dos preços dos combustíveis e da energia. Precisávamos de medidas de intervenção dos Estados, a reposição de instrumentos de intervenção dos Estados no mercado energético, porque a liberalização do setor energético com a criação do mercado energético à escala europeia deixou nas mãos das empresas do setor energético a capacidade de fixar os preços como bem entendem, e aquilo que os governos nacionais e a União Europeia têm feito é atirar-nos areia para os olhos com esta ideia de que é reduzindo impostos que se resolve o problema dos preços da energia. Não é. Reduzindo impostos pode-se eventualmente reduzir a receita fiscal dos Estados. A receita dos impostos são cobrados sobre os combustíveis e sobre a energia. O problema da fixação do preço, continuando a ser determinado pelas empresas do setor energético, não tem solução por via dos impostos. E, portanto, aquilo que era preciso era intervenções no preço, diretamente por parte dos Estados. Era preciso que a União Europeia tomasse medidas para suspender ou por simplesmente revogar as regras dos chamados mercados liberalizados do setor energético, que deixam nas mãos das petrolíferas e de outras empresas do setor energético a capacidade e a possibilidade de determinarem os preços que entendem. Suspender, por exemplo, o mecanismo europeu de fixação de preços, que determina, por exemplo, que o preço da eletricidade seja determinado em função do preço do gás, o que já se revelou que é um verdadeiro desastre do ponto de vista da evolução dos preços, e fazendo tudo isso, atribuindo novamente aos Estados a capacidade de intervir no setor energético para, nesta primeira fase, de forma mais imediata, poderem intervir nos preços, mas eu diria que, a mais longo prazo, poderem recuperar os instrumentos de intervenção em todo o setor energético, não apenas com a recuperação do controle público das empresas que são estratégicas num setor que é estratégico em qualquer país, em qualquer economia, mas também recuperando a possibilidade de intervenção nas próprias condições de formação dos preços a partir das responsabilidades dos governos. Aquilo que nós temos assistido é exatamente o oposto a isto. São as medidas relativas aos impostos, que de uma forma geral vão sendo tomadas por todos os governos, e ainda agora na última reunião da semana passada do Conselho Europeu, voltámos a ter mais do mesmo, com o Conselho Europeu a procurar intervir utilizando os mesmos mecanismos do mercado, nomeadamente do mercado do carbono e das licenças do carbono, para, de alguma forma, atenuar os impactos da subida dos combustíveis, não os impedindo, e remetendo para a Comissão Europeia a responsabilidade de articulação com os Estados-membros para encontrar medidas. Ora, logo a seguir, veio a Comissão Europeia dizer que os Estados-membros têm que intervir no ponto de vista fiscal, que há assimetrias muito grandes em relação aos impostos que são cobrados e que isso tem que ser, de alguma forma, contrariado ou esbatido. Estas medidas não servem porque elas verdadeiramente não tocam na questão central, que é quem é que determina o preço. E enquanto quem determina o preço forem as empresas do setor energético, nós vamos continuar a ter os preços a subir, especulativamente, com o pretexto da guerra,
com impactos que vão muito para lá dos problemas que objetivamente estão criados com a agressão dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que naturalmente tem consequências diretas e causa perturbações na possibilidade de comércio e de fornecimento daqueles recursos, mas que está a ser aproveitado como um pretexto para que as empresas do setor energético possam aumentar os preços exclusivamente para especular e para aumentar lucros, que já são de si escandalosos e que naturalmente uma situação desta ainda tenderão a aumentar mais de forma mais escandalosa. Muito obrigado, João, pela sua participação. Vamos ouvir aqui o painel. Mariana Vieira da Silva, lembrar que há 1 milhão de deslocados internos no Líbano, e isto pode também ter algum reflexo do ponto de vista de vagas de refugiados que podem chegar à Europa. Gostávamos de centrar no Líbano, já falámos da energia nas semanas passadas. A questão do Líbano, Mariana. Bom, tudo aquilo que nas primeiras horas depois dos ataques de Israel e os Estados Unidos ao Irão se temia, que era um agravar brutal de todo o conflito naquela região, tem vindo a confirmar-se, independentemente do que já pré-existia. Eu gostaria de que pensássemos o que é que aconteceria a quaisquer outros líderes mundiais que tivessem assinado um acordo sobre Gaza, como é o caso de Trump e Netanyahu, e a seguir se passasse quase uma réplica no sul do Líbano. Já nem o acordo que foi feito está a ser cumprido e alargámos os conflitos naquela região de uma forma de tal maneira significativa que a única interpretação que pode ser feita é a da tentativa de Netanyahu de prosseguir uma afirmação a nível nacional que aparentemente já perdeu. E, portanto, com os Estados Unidos terem nos níveis de adesão, primeiro democratas, mas agora também já de republicanos, à proximidade de Trump a Netanyahu, com o explodir de um conflito nesta região a estes níveis e finalmente com o que se vai a passar nas economias a nível internacional se não se resolve o tema do Estreito de Hormuz, julgo que Trump irá para as eleições intermédias na pior situação possível, e que estejamos aqui num nível de dependência de pessoas em autodefesa da sua pessoa exclusiva a prejudicar o mundo inteiro de uma forma muito intensa. Cabe à Europa a tentativa de que alguns dos princípios do direito internacional e que a presença da ONU não sejam postas em causa, julgo que é aquilo que nos cabe, mas confesso-me em semana particularmente pessimista. Sim, Duarte, será a União Europeia a tentar salvar o que pode, admitindo que o Líbano ainda poderá jogar alguma cartada na questão do Líbano? De todo, mas a situação está a aquecer no Líbano, não por culpa direta de Israel. Uma coisa é a aventura, que já aqui foi condenada por nós todos, em relação a este ataque ao Irão. Foi uma aventura sem saber sequer o que é que se queria fazer. Mas há uma invasão terrestre do Líbano por Israel. Mas o acordo que foi estabelecido quando terminou o conflito há largos meses atrás era que o Hezbollah ia ser desarmado e não atacava Israel. Mas de onde é que saíram os primeiros mísseis contra Israel? Foi do sul do Líbano, o que significa que o Hezbollah não só não cumpriu a política de desarmamento, como atacou Israel. Quer dizer, se nós estivéssemos ali em Badajoz, alguém a atirar mísseis para que atingiam Évora ou Beja, e nós não tínhamos o direito de lá ir e pôr um fim a essa brincadeira, claro que tínhamos. Portanto, é aquilo que Israel neste momento está a fazer. Tem feito muitas asneiras. Neste caso, está a defender-se. E tem a convicção que tem o apoio do governo libanês. Sendo que o Estado, o governo libanês está num estado mas é que frágil. Já perceber, quando agora o governo libanês expulsou o embaixador iraniano, é que percebe que eles são o grande fator de desestabilização do próprio Líbano. Porque eles... as armas e o exército do Hezbollah é superior ao exército do próprio Líbano. E, portanto, assim, ninguém controla aquele país. Quer dizer, o Líbano tem solução. A União Europeia acha que sim, nomeadamente pela pressão de Paris. Mas, para isso, o Hezbollah tem que ser erradicado definitivamente do Líbano, para que um país maioritariamente muçulmano possa viver em paz com os seus vizinhos. Enquanto tiver lá dentro alguém que não obedece às autoridades desse país e que faz o que quer e lhe apetece armado,
Quer dizer, não há controle nenhum, a paz nunca virá a ser possível entre o Líbano e Israel. Duarte e Mariana, encontramos daqui a 15 dias, vamos fazer aqui uma pausa de uma semana e, portanto, voltaremos a estas reflexões. Vamos ver em que estado encontramos o mundo daqui a 15 dias, não é? Deus queira que bem melhor. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado pela vossa presença.